Então, galera, vamos continuar o estudo da nossa Constituição Federal. Falamos do artigo 94, deixei claro para vocês. Para estudar o artigo 94, só se no edital vier, ou se você quiser entender o conceito da Seguridade Social. Lembrando que nós fazemos parte, ou seja, o setor saúde faz parte, juntamente com a Previdência e a Assistência Social, da Seguridade Social. Por isso a importância de entender, né, o conceito da Seguridade Social, com quais ações e serviços ele é conformado. O artigo 95, que vamos ver agora, também não faz parte do setor saúde, mas é importante a leitura dele para a gente entender o financiamento do SUS, porque uma maior parte de recurso vem de onde? Da Seguridade Social, depois, juntamente com a União, Estados, DF e municípios, mas o montante maior vem da Seguridade Social, aquela parte do setor saúde, né, em relação ao que vai ser gasto, e que vai ser distribuído para os estados, do Fundo Nacional, para os estados, municípios e DF. Então, vale a pena a gente entender, mas a banca, se não cobrar, né, ela não pode cobrar os detalhes, ela pode cobrar de você os artigos que estão escritos lá no seu edital. Resumo, caiu o setor saúde, é só do 96 a 200. Caiu Seguridade Social, 194 ao 200, tá bom? Vamos cá? Nosso artigo de agora é o artigo 195. Eu sou e adoro dar apelidos para associar mentalmente. O artigo 95 da Constituição, apelido ele do financiamento, tá bom? Porque ele vem falar do financiamento da Seguridade Social e, consequentemente, tem impacto na saúde, porque é a Seguridade Social que financia o setor saúde. Artigo 95. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, se na sua prova tiver que a Seguridade Social será financiada pelo poder público, está correto. Pela sociedade, está correto. Mas se você tiver na sua prova apenas pelo poder público, está errado. Apenas pela sociedade, está errado. Então, de forma direta e indireta, toda a sociedade financiará a Seguridade Social, tá certo? Então, lembrando, e que esse financiamento ele é mediante os orçamentos do setor público, União, Estados, DF, municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aqui que entra diretamente a sociedade de forma direta, tá? Vamos ver quais são as contribuições sociais. Quando a prova vai contemplar o artigo 95, é aqui que nós temos o nosso QP, a nossa questão de prova. Vou até colocar um hashtagzinho aqui, hashtag questão de prova. São contribuições sociais que fazem parte do orçamento da Seguridade Social. Quais são elas? Em relação ao empregador, da empresa ou entidade a ela equiparada nos termos da lei. Então, quais são as contribuições sociais relacionadas ao empregador? Empresa ou aquelas, né, instituições que são entidades que são equiparadas a empresas de acordo com a lei. Folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditados a qualquer título a pessoa física que lhes preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, ou seja, todo o pagamento de qualquer pessoa, mesmo sem vínculo empregatício, vai gerar, né, vai ter que ter vai ser pago a contribuição por esse empregador. Então, o empregador, sobre o empregador, qual vai ser a incidência? Através da folha de salários, independente do tipo de vínculo profissional. Então, esse rendimento, né, essa contribuição está associada à folha de salários, independente, observe, mesmo sem vínculo empregatício. A receita ou ao faturamento, ou seja, a receita ou faturamento da empresa também vai incidir a contribuição social para a Seguridade Social. E o lucro. Então, esses três itens fazem parte da contribuição em relação ao empregador, às empresas ou à entidade a elas equiparadas. Em relação ao trabalhador e os demais segurados da Previdência Social, poderão ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição.
não incidindo contribuição sobre a aposentadorias e pensões, ou seja, o aposentado e o pensionista, sobre o valor que ele recebe, ele não vai contribuir para a Seguridade Social. Ele já contribuiu, né? O aposentado, por exemplo, ele já contribuiu. Ele agora vai receber o que ele contribuiu. O pensionista está naquele momento onde ele precisa da Seguridade Social, porque ele também contribuiu, ok? Então, em relação ao trabalhador, vai ser adotada a alíquota progressiva de acordo com o valor do salário, ou seja, quem mais ganha, mais paga. Mas lembre-se, não será, né, não vai incidir essa contribuição sobre a aposentadoria e pensão, concedidas, né, pelo regime geral da Previdência Social. Também lembrando que a redação dada pela EC 103 de 2019, ou seja, onde tem número, data e coisa nova, vamos ter questão de prova. Então, aqui já está o texto atual do artigo 195, que foi alterado pela emenda 103 de 2019. Sobre a receita de concursos prognósticos, é outra forma de contribuição direta e indireta da sociedade. Então, nós temos das empresas e empresários, do trabalhador, lembrando que pensionistas e aposentados não vai incidir sobre o valor que eles recebem, e agora sobre a receita de concursos prognósticos. Então, a Pro colocou aqui a caixa de texto para vocês lembrarem o que é um concurso prognóstico. São jogos de azar, tá? Todo e qualquer sorteio de números, loterias, apostas, inclusive aquelas realizadas em reuniões hípicas nos âmbitos federal, estadual, do DF, do município. Então, quando cair concurso prognóstico, para que você não fique com medo de marcar assertiva, você já sabe agora o conceito de concurso prognóstico. Então, em relação à contribuição para a Seguridade, a receita em relação dos concursos prognósticos que acontecem no nosso país. Em relação ao importador de bens ou serviços do interior, ou a quem ele a lei equiparar, também vai incidir, ele vai ter que contribuir para a Seguridade Social. Parágrafo 1º, os estados, DF e municípios destinados à Seguridade Social constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Ou seja, toda a receita dos estados, DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social será, né, ficará claro no respectivo orçamento, tá? Mas não vai integrar o orçamento da União. Ou seja, a receita de cada esfera de governo destinada à Seguridade Social deverá estar presente no orçamento, na previsão orçamentária de cada esfera de governo, não integrando, ou seja, não fazendo parte do orçamento da União, tá certo? Aqui eu coloquei o conceito de importador para fins de lei, né, para os termos jurídicos. Pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bem ou serviço no território nacional para a inclusão à economia interna, estabelecendo assim a importação. Parágrafo 2º, a proposta do orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis. E quais são os órgãos responsáveis? Aqueles que são os gestores, né, são os órgãos responsáveis pela gestão do tripé da Seguridade: saúde, previdência e assistência. Então, a proposta da Seguridade Social, do orçamento, né, do valor da Seguridade Social, será discutida, será elaborada pelos gestores das 3 grandes ações que compõem a Seguridade Social. E quais são elas? A saúde, a previdência social e a assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Ou seja, a discussão será em conjunto, mas a gestão do recurso financeiro será de responsabilidade de cada área. Por exemplo, o recurso da Seguridade Social que entra, né, que cai no Fundo Nacional de Saúde, a gestão desse recurso fica a cargo do Ministério da Saúde. E assim vai acontecer com os outros órgãos que compõem a Seguridade Social. Parágrafo 3º, a pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social não, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público.
Então, se eu sou pessoa jurídica, estou devendo a Seguridade Social, por exemplo, não paguei a Seguridade Social em relação à minha folha de pagamentos. Ele não vai poder contratar com o poder público. Então, por exemplo, em relação à saúde, se eu tenho uma clínica privada que quer pleitear, participar de forma complementar do SUS, se essa clínica, né, tem trabalhadores e o empresário ele não contribuiu, né, para a Seguridade Social, de acordo com sua folha de pagamentos, ele não vai poder contratar com o poder público, tá bom? Quem deve não vai receber nenhum benefício. É só lembrar do SPC Serasa. Nem dele poderá receber nenhum benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Então, quem está devendo deve se regularizar para que possa, né, caminhar de forma adequada com o poder público. Parágrafo 4. A lei poderá instituir outras fontes. Então, as fontes aqui estão relacionadas, né, ao empregador, ao trabalhador, lembrando que o aposentário e o pensionista não entra, ao importador, mas poderá ter outras fontes, sim, destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Até porque a tendência é que mais pessoas precisem da Seguridade Social. Por isso que nós precisamos sempre ficar de olho em outras fontes, ou seja, por isso que a lei deixa clara que existe a possibilidade de instituir outras fontes de recursos. Parágrafo 5º. Nenhum, aqui é questão de prova, benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado, estendido, sem a correspondente fonte de recurso total. Exemplo, eu vou aumentar o valor da pensão. Eu tenho, se eu for majorar, eu tenho que associar diretamente à fonte de custeio, ou seja, quem vai garantir esse pagamento? Então, tem que deixar claro. Então, nenhum benefício, nenhum ou serviço pode ser criado, majorado, estendido, sem que tenha a respectiva fonte de financiamento. Como é que eu vou pagar mais sem saber que eu vou receber mais recursos? Então, essa é a lógica. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo, tá, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias de que trata a publicação da lei que houver instituído ou modificado. E o que trata o artigo? Nós já vimos aqui, só para vocês lembrarem. O artigo em relação ao artigo 99 fala do financiamento da Seguridade Social. Então, quando vocês estiverem com dúvida de estudar o texto da lei, quando vier assim, nesse sentido que a Pró falou aqui, ó. Mas, Pró, eu tenho que ir lá no artigo 150 da Constituição? Não, não precisa. O que precisa é que você lembre que as contribuições sociais de que fala o artigo 95, trata esse artigo. Qual artigo, Pró? Aí você vem aqui e coloca 195. Essa é a forma de ir e vir da lei. Então, eu voltei o slide para você perceber, porque eu sei de qual é o artigo. Mas fica interessante que você faça esse jogo. Aqui precisa ir? Não. E tem aulas que eu ministro que eu coloco o que está lá no artigo 154. Mas se você tiver curiosidade de entender por que eles colocam, vá e você vai entender o motivo, né? Ou seja, esse ir e vir do marco jurídico, no nosso caso a Constituição. Por isso, a orientação é que você tenha o texto da lei ou abra a tela do texto da lei e vá grifando para você poder entender melhor. 7º, são isentas de contribuição para a Seguridade Social, isso aqui cai muito em prova, tá? As entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências previstas em lei. Então, essas entidades não pagarão, não contribuirão com a Seguridade Social. Parágrafo 8º, o produtor, parceiro, meeiro ou arrendatário rural, pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, observem, contribuirão para a Seguridade Social. Então, quem está isento de contribuir? Aquelas entidades beneficentes, os pensionistas e os aposentados. Mas o produtor, parceiro, meeiro e pescador artesanal, ou qualquer pessoa que tenha algum tipo de
trabalho artesanal que configure uma economia familiar, ou seja, que configure algo que é da família sem empregador, né, o tempo todo, sem empregador permanente, ele vai contribuir sim, mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização do seu produto e farão jus aos benefícios, porque para que eu faça jus aos benefícios, eu tenho que contribuir. Logo, esse tipo de atividade econômica, né, que é atividade econômica familiar, também vai incidir sobre ele, né? Eles também vão contribuir para a Seguridade Social. E quem contribui faz jus aos benefícios também. Parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput desse artigo poderão, olha o verbo que indica a possibilidade, não a obrigatoriedade, ter alíquotas diferenciadas em razão de. Então, o que é que ele quis dizer? Vamos lá. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput. Vamos voltar? Inciso 1. O caput. O caput é o título. Inciso 1 do caput. Tá vendo? Caput é o artigo 95. Inciso 1 é do empregador. Então, o que é que ele está querendo dizer pra gente? Aqui eu estou ensinando vocês a estudar, tá? Então, a gente sabe disso, mas nem todo mundo. Então, aqui, ó, o inciso 1, empregador. Entendeu? A forma que você não esquece. Então, contribuição social prevista no inciso 1. Volta lá, vê o que é o inciso 1 e coloca aqui, do empregador. Poderão ter alíquotas diferenciadas, ou seja, aquilo que vai incidir sobre a folha de pagamento, sobre o lucro, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão de atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciadas apenas nos casos das alíneas B e C do inciso 1º do caput, que é o quê? O lucro e a folha. Redação dada pela, aqui ó, bem atual. Então, da receita, desculpe, qual é, a prova até colocou, a linha B e C. A linha B, receita, o faturamento. A linha C, o lucro. A linha A, que sim, que fala da folha de pagamentos. Então, em relação ao empregador, poderá ter alíquota diferenciada. Ok. Sendo também autorizada a adoção de bases de cálculos diferenciados. Isso é um texto atual de 2019. A linhas B e C. Em relação a quê? Então, substituindo aqui, ó, apenas em caso da receita, o faturamento ou do lucro, ok? Então, por isso que esse vai e volta é importante. A prova botou a caixinha de texto aqui, mas é interessante que você entenda para que não fique tão difícil de você entender, né, para responder sua prova. Parágrafo 10. A lei definirá critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações da assistência social da União, para os estados, DF e municípios, e dos estados para os municípios, observando a respectiva contrapartida do recurso. Então, aqui ainda diz que a lei vai dispor. Hoje nós sabemos que a forma de repasse do recurso da Seguridade para o Sistema Único de Saúde é de forma automática e a conta que cai é a conta especial chamada Fundo Nacional de Saúde. Então, o recurso da Seguridade Social destinado ao SUS cai em que conta? No Fundo Nacional de Saúde. E, a partir daí, o Ministério da Saúde, que vai fazer a gestão desse recurso, ele distribui para as outras esferas de governo. Lembrando que há uma contrapartida, que não é o tema do nosso artigo 195. Parágrafo 11. São vedados, ou seja, está proibido a moratória e parcelamento. Também é redação dada de 2019, onde tem coisa nova, tem questão de prova. Em prazo superior a 60 meses. Então, fica vedado, né, essa moratória e pagamento por mais de 60 meses. E na forma de lei complementar, a remissão e anistia das contribuições sociais, de que trata a linha A do inciso 2. O inciso 1, né, e o inciso 2 do caput. Aqui, no caso, é a folha de pagamentos e aqui é a renda. Então, o que é moratória, só para a gente lembrar? Prorrogação do prazo concedido pelo credor a seu devedor para o pagamento de uma dívida. Então, moratória é essa prorrogação concedida pelo credor ao seu devedor.
Ou seja, aquele que deu o crédito, ele prorroga o prazo. O que é remissão? Deixa eu só sublinhar aqui essas palavras para vocês. Moratória, remissão e anistia, certo? Só para diferenciar. Então, moratória é quando a própria pessoa que emprestou, ele, de bom tom, ele vai prorrogar, né, o prazo do seu devedor de uma dívida. De acordo, um acordo entre as partes, distinguindo-se da concordata pelo seu caráter não judicial, ou seja, a moratória não é judicial. Já a remissão é a forma de extinção da obrigação pela qual o credor perdoa a dívida do devedor, não pretendendo mais exigi-la. Seria bom, né? Todo mundo tivesse remissão em relação às dívidas. E a anistia é a ação do poder público, olha a diferença, que considera sem punição os crimes praticados por motivos penais ou políticos e revoga suas sentenças. Então, aqui a anistia tem a ver com a situação do poder público. A moratória é daquele que é credor em relação ao seu devedor. A remissão é o perdão da dívida, não pode mais exigi-la. E a anistia tem a ver com o governo. O que é importante isso, gente, é você lembrar que é questão nova, porque pode ser questão nova, porque é uma redação dada, né, pela EC 103 de 2019, e que não é permitido de forma nenhuma moratória e parcelamento no prazo superior a 60 meses. Aqui a Pro já colocou, só rapidinho, alineado, inciso 1 e 2, a folha de salários, como a Pro já tinha falado anteriormente. É o que a Pro citou. E o inciso 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência, podendo ser adotados alíquotas progressivas. Então, aqui tem uma setinha, peraí, tem. Então, aqui fica bem facinho para você entender as dicas e o vai e volta da Pro. Então, a letra está pequenininha aqui, mas você pode estar com o texto na mão da Constituição e fazer ir e vir. E anotar no seu caderno, no seu resumo. Isso tudo aqui me ajuda, né, a lembrar. E quando eu coloco conceitos como esse, aqui não está na Constituição. A Pro colocou aqui para facilitar a sua vida, para que você leia o texto da lei, que geralmente são termos mais jurídicos, que você entenda, né, e não tenha dificuldade na hora de você gabaritar a sua questão, tá bom? Parágrafo 12. A lei definirá os setores da atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma que o Pro também colocou, do inciso 1, a linha B, que é a receita, o faturamento, e do inciso 4 do caput, que é do importador de bens e serviços, serão não cumulativas, ou seja, não vai ser a contribuição, né, da receita ou faturamento e do importador não vai ser cumulativa. O parágrafo 13 foi revogado. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mensal exigida para a sua categoria. Deixa eu só grifar de forma correta, porque essa redação é dada em 2019. Então, hoje eu tenho um texto novo, eu tenho tendência a ter questão de Pro. Resumindo, o segurado somente terá concedido como tempo de contribuição ao regime geral da Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal. Então, a base vai ser aqui, ó, no que não posso ser menor do que o mínimo mensal exigido para a sua categoria, tá bom? Então, por isso que é interessante os pisos, né, de cada categoria, justamente por conta do nosso regime geral da Previdência Social. Texto novo também de 2019. Então, galera, nós ficamos por aqui, nosso artigo 95. Para você que vai ter que estudar eles, fica aí a dica em relação ao artigo 94, conceito e objetivo da Seguridade Social. Em relação ao artigo 95, financiamento da Seguridade Social. E lembrem-se que toda a sociedade contribuirá de forma direta e indireta para a Seguridade Social. E não esqueçam que as contribuições, elas são diferentes e vão se enquadrar, né, para o trabalhador, para o empregador, para o importador, para o parceiro, meeiro, pescador artesanal. Então, cada um tem a sua situação específica, tá certo? Fica aí a dica de como a Prof fez a aula, ir e vir, porque isso ajuda você, além de você memorizar,
mesmo sem querer, porque quando a gente lê várias vezes o mesmo texto, a gente acaba identificando e localizando com maior facilidade, tá certo? Então fiquem com Deus, muita paz. Vou, próximo bloco, gravar ao 9h30. Então, quem vai precisar do 94, 95 apenas, tranquilo. Quem vai precisar do 9h30, no próximo bloco a gente vê direitinho, tá certo? Fiquem com Deus, muita paz. Tchau, tchau.